Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que o amor de Deus os alcance. No vídeo de hoje, eu estarei relatando uma experiência tremenda que eu tive com o Senhor Jesus. Estava com a minha vida toda atrapalhada financeiramente. Tudo começou na cidade de Severina, em São Paulo. Eu era regente da banda sinfônica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de uma grande cidade. Eu vou aqui omitir o nome. Eu era o regente dessa banda. Os irmãos lá da Assembleia de Deus, da cidade de Severina, sabendo disso, fez um convite para mim e que eu levasse a banda para abrilhantar o congresso de jovens daquela cidade que estava acontecendo naquele ano. Pedi autorização do meu pastor, presidente, e ele então autorizou o deslocamento dessa banda para cooperar nas festividades do congresso de jovens daquela cidade. Estava ali naquela cidade para cantar também uma cantora da cidade de Maringá, no Paraná. E no primeiro hino que ela cantou, terminado de cantar o hino, e apontando com o dedo bem próximo do meu rosto, entregou uma profecia para mim. E a profecia era esta: meu servo, tu és homem muito amado. Eis que eu te levarei e colocarei no meio dos grandes e dos sábios. E tu serás o meu Daniel lá. Não temas, porque ao seu tempo cumprirá. Mas na segunda-feira eu fui despertado para orar a Deus a esse respeito. Orei durante uma semana e o que Deus colocou no meu coração era para mim disputar um cargo eletivo naquela cidade para vereador. Eu achei isso impossível para mim. Eu então fui falar com o pastor sobre esse assunto, sobre a profecia. E ele concordou comigo e disse que era uma boa coisa e que eu começasse a trabalhar nesse sentido. Só que eu fui um pouco precipitado. Por quê? Porque eu saí falando para todo mundo que Deus tinha falado isso e isso, e comecei a trabalhar como se fosse na próxima eu já seria eleito. E trabalhei durante 2 anos, porque as eleições municipais eram dali 2 anos, aproximadamente. E eu confiei tanto naquela mensagem profética que eu comecei a visitar as congregações, a pregar a palavra de Deus. Eu já fazia isso. Eu sou acordeonista. Eu era chamado em todas as congregações para cantar hinos e pregar a palavra de Deus. Eu já estava fazendo isso. Então eu continuei fazendo e divulgando, pedindo aos irmãos que orassem por mim, porque tinha sucedido isso, e que eu tinha aprovação do pastor, sempre no final do culto. O que aconteceu foi o quê? Eu entrei numa dívida muito grande, porque eu não tinha recursos. E algumas pessoas da igreja me emprestaram dinheiro. E eu não tinha recurso de mim mesmo.
O que ocorreu foi que veio a eleição e eu não fui eleito. Fiquei como primeiro suplente. Só que a eleição foi no mês de outubro e dia 3 de dezembro eu tinha que acertar as dívidas que eu tinha feito, inclusive vários cheques que venceriam no dia 3 de novembro. E o cargo que eu estava exercendo era na Polícia Militar. Eu era cabo da Polícia Militar. Se tem uma coisa que a polícia não tolera é a pessoa ser estelionatário e passador de cheque sem fundo. Ocorre nesse crime, estelionato. E aí veio a preocupação. Eu não tinha dinheiro para cobrir as dívidas. Me achei numa situação que eu não estava dormindo mais de noite. A cabeça parecia que ia explodir. Eu tinha compromisso, tinha água para pagar, luz, aluguel, tinha que abastecer minha casa de alimento, suprir as necessidades do lar. E me vi numa situação terrivelmente difícil. Essas dívidas foram contraídas, não foi porque eu não tinha o controle, mas é porque eu acreditei tanto que de sendo eleito eu vou ter condições de pagar. Eu cheguei em casa num sábado, após o culto, já um pouco tarde, porque eu tinha um período de oração. Depois dos cultos, eu tinha um período de oração e sempre chegava em casa por volta de 11h30, meia-noite. E então por volta de meia-noite, eu fui deitar, dobrei os meus joelhos na beira da minha cama e orei da seguinte maneira: Senhor, eu estou nessa situação, eu sou culpado, Senhor. Eu me enganei, eu não entendi bem a profecia. Eu não esperei, Senhor, e contraí essas dívidas que eu não posso pagar. Eu sou culpado, Senhor. Me perdoa, eu sou culpado. Não é culpado ninguém, eu sou culpado, Senhor. Fui precipitadamente falando para as pessoas, o errado sou eu. Então, Senhor, eu vou amanhã procurar o anjo da igreja e vou entregar minha credencial de evangelista, porque eu não tenho condições de pregar a tua palavra. Eu não posso mais subir no púlpito, Senhor, para pregar a tua palavra, porque tu diz na tua palavra que nós não devemos dever nada para ninguém, a não ser o amor. Também, Senhor, não vou sentar no púlpito porque eu não sou digno. Também, Senhor, não vou profetizar porque não tenho condições de profetizar. Não vou deixar a igreja, Jesus. Eu vou sentar no último banco e ficarei ali, Senhor, esperando a tua misericórdia, porque eu sou o culpado. Foi a oração de 5 minutos. Foi a oração mais fria que eu já fiz na minha vida. Que eu mesmo julguei que a oração não passaria um palmo para cima da minha cabeça. Eu me lembro que eu fui deitar, olhei no relógio, era 00:05. A cabeça estava a ponto de explodir. Já dava o caso como perdido. E fui deitar. E entre a sala e o quarto tinha um banheiro e ficava a luz acesa, de modo que a casa ficava bastante clara. E eu não dormi, foi instantaneamente. Não conseguia dormir, difícil.
e fiquei ali enroladinho, olhando para o lado da porta do quarto. E de repente, abriu a porta da sala. E quando entrou, exalou um perfume que não existe aqui na terra. A minha casa ficou perfumada e eu sabia que aquele perfume não era daqui da terra. É um perfume, uma coisa extraordinária. E eu vi quando entrou no meu quarto, ele parou na beira da minha cama, coisa de 50 centímetros. E eu fiquei olhando para ele, uma roupagem tão linda, tão bonita, um branco como a neve. E ele tinha um cinto de ouro que cruzava o seu peito. Olhei para as mãos dele, nunca vi pele tão maravilhosa, tão bonita. Mãos perfeitas. O rosto dele, a pele era como de um bebê. Eu nunca vi rosto tão lindo e tão bonito como aquele. E quando eu vi aquilo, eu sentei na cama devagarinho. E ele começou a conversar comigo. E a conversa dele comigo era como veludo. Era tão macia, tão suave, que a partir daquele dia em diante eu mudei a minha postura de orar. Que eu tenho vergonha de ficar gritando, falando alto com Jesus. Então ele disse para mim assim, e eu sentado na frente dele, sentado, eu não estava dormindo, isso não foi visão, foi coisa real. Isso não foi arrebatamento, não foi visão, foi nada real. Como eu estou aqui falando com vocês. Fiquei olhando para ele assim, com um temor muito grande. Eu nem quase respirava. Ele falou para mim assim, filho, bem suave, ele disse, filho, não precisa procurar o anjo da igreja para entregar a sua credencial, porque eu te ungi ministro da minha palavra. E você é ministro não é por causa da carteirinha, mas por causa da minha unção que está sobre você. Não precisa parar de profetizar, porque eu te dei o dom. Não precisa afastar-se do seu lugar, porque o teu lugar é lá. E disse para mim assim, eu vim trazer o dinheiro para você pagar suas dívidas. Oh glória, aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos que ser mais crentes, irmãos. Confiar mais em Deus. Nós temos que ser crentes avivados. Crer na Bíblia. Lembra da passagem que o Senhor Jesus, os cobradores de impostos, chegou para Jesus e cobrou imposto. E Jesus não tinha dinheiro, disse, Pedro, desce ao mar e apanha o primeiro peixe. Na boca dele vai encontrar uma moeda. E você paga o imposto por ti e por mim. Lembra que Jesus multiplicou os pães e os peixes para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E então ele disse, eu vim trazer o dinheiro para você pagar suas dívidas. E quando olhei na mão dele, apareceu dezenas de pacotes de tudo R$50, tudo com
com aquele papel de carimbo do banco. Notas novinhas, todas R$ 50. Aquele, pareceu na mão dele um monte, olha, eu não sei, um monte mesmo de pacote. Eu pensei comigo, eu vou avançar nele e agarrar ele com o dinheiro e tudo, para que ele não escape de mim e não leve esse dinheiro de volta. E quando eu pulei para agarrar ele com o dinheiro, com tudo, ele desapareceu. A minha esposa estava dormindo. E eu então comecei a procurar esse dinheiro embaixo da cama, embaixo do travesseiro. Procurei na estante na sala, em cima do sofá, debaixo do sofá. Procurei nas gavetas da estante. Fui para a cozinha, procurei. Revirei a casa praticamente, só não nos quartos dos meninos. E não encontrei o dinheiro, nem sombra, e a porta fechada como estava. Conclusão. Voltei tão frustrado. Aí a minha esposa acordou e disse: o que é isso, homem? Você está ficando... O que está acontecendo? Aí eu disse para ela: eu sou frustrado de todos os jeitos. Ela falou: o que aconteceu? Aí eu contei, relatei para ela o que tinha acontecido. Ela disse: vem dormir. É o Senhor Jesus que veio falar com você, que vai resolver o teu problema financeiro. Dorme em paz. E essa palavra foi boa. Eu deitei e dormi. E no outro dia de manhã era culto de missões. E eu era o regente da banda, tinha que estar lá. E tinha um missionário de Nicarágua que estava visitando a igreja. E ele era o pregador daquele culto missionário. E eu fui para o culto, me esqueci de tudo que tinha acontecido. Fui para o púlpito, foi um culto maravilhoso. E quando termina o culto, eu lembrei que eu tinha falado que não ia subir mais no púlpito. E eu estava num lado da igreja, depois do culto, e bem distante de mim, uns 30 metros, estava o irmão que era missionário, que pregou. Ele estava longe de mim. E eu disse comigo mesmo assim, pensei comigo assim: nossa, eu não tenho palavra mesmo. Eu falei que eu não ia subir no púlpito, falei que ia sentar no último banco. E eu subi para o púlpito. E quando eu pensei isso, olhei para aquele irmão, ele olhou para mim, e veio a passos largos, dirigiu-se para mim, e pôs a mão no meu ombro e disse: filho, eu já falei contigo essa noite, que o teu problema está resolvido. Oh, glória a Deus! Eu não tinha falado nada com ele, não conversei com ele. Mas eu estava sem o dinheiro. Não sabia como ia suceder isso. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas você tenha paciência, assista até o final, que você vai ver a maravilha que Deus fez. E na segunda-feira eu fui trabalhar no meu serviço. Eu era músico da Sinfônica da Polícia Militar. Então eu fui trabalhar segunda-feira. E por volta de 9h30 da manhã, o telefone tocou. E um dos componentes da banda foi lá atender o telefone. E disse para mim: João Lopes, que lá era o meu nome de guerra, é para você. E eu fui atender o telefone. Era uma mulher. E disse para ele: você é o João de Oliveira Lopes?
Disse sim. Olha, eu estou ligando para você às 4 horas da tarde, vir aqui na rua tal, e o número tal, não pode ser nem antes e nem depois. 4 horas da tarde estarei te esperando no portão. Porque tem uma pessoa aqui que quer falar com você urgente. Eu não sabia do que se tratava. Meu trabalho, meu serviço ia até às 13 horas e 30 minutos. E eu fui para casa, passei a mão numa bicicleta que tinha lá e fui. Chegando na rua, eu parei do outro lado e disse, eu tenho que chegar lá mais ou menos 10 para as 4. E de fato cheguei lá no endereço 10 para as 4, fiquei do outro lado da rua, porque a moça tinha dito para mim que não era para chegar nem antes nem depois. Então eu fiquei do outro lado da rua e disse comigo, olha que vai faltando 30 segundos para dar o horário e eu vou encostar lá no portão. E fiquei esperando. A hora que o relógio apontava 30 segundos para as 4 da tarde, eu me dirigi ao portão. E quando me dirigi ao portão, eu pus a mão no portão, a porta abriu. E ela disse para mim, você é pontual, hein? Você veio mesmo às 4 horas, entra para dentro. Pus a bicicleta para dentro, ali na garagem. Ela disse, olha, me acompanhe. E passou por vários corredores e passou por essa porta, mas aquela porta, não sei quantas portas passou. E chegou em frente a uma porta de madeira larga, bonita. Ela disse para mim, a pessoa que quer falar com você está aí dentro. Bate na porta, pede licença e entra. E eu bati na porta, eu ouvi a voz, entra, eu entrei. Quando eu entrei, ele disse, fecha a porta. E eu fechei. Ele apontou para mim e disse, olha, o que eu estou fazendo aqui para você, o que eu vou fazer, não diga meu nome para ninguém, não diga esse endereço para ninguém, essa rua, e não diga o meu nome, nem, não diga, porque o que eu vou fazer aqui, foi Deus que mandou eu fazer para você. Eu fui na igreja domingo à noite, e você estava lá. E quando eu olhei para você, uma voz falou para mim, ajuda ele com tal quantia de dinheiro, porque ele está precisando. E é para isso que eu te chamei aqui. Abriu a gaveta e puxou um envelope grande, estava cheio. Eu percebi que tinha um volume grande lá dentro daquele envelope. Ele disse, e você vai para sua casa. Então eu contei para ele o que tinha acontecido no sábado, como o Senhor me visitara e falara comigo a respeito disso. E ele ficou chorando. Ele chorou tanto que soluçava. Ele disse, eu tenho certeza que foi Deus que mandou fazer isso. Eu tenho certeza. Por isso não diga meu nome, porque toda a honra e toda a glória é para ele, não é para mim. Toma cuidado que esse dinheiro vai embora. Cheguei em casa, todo sorridente. Me lembro tanto hoje, minha esposa estava pondo umas roupas no varal. E ela disse, você está sorrindo, está ficando maluco, rapaz. Está devendo até a roupa do corpo. E você ainda foi fazer empréstimo em banco? Eu disse para ela, não. Você lembra da visão? Pois é, o Senhor é bom. Ela disse, não te conto nada. Eu disse, tem mais dinheiro? E ela disse, tem. O seu filho recebeu o seguro-desemprego tudo de uma vez. E ele disse que vai dar para você, para ajudar. Meus queridos amigos e irmãos, eu entrei para dentro de casa, ela trouxe aquele outro pacote de dinheiro. E eu abri aquele envelope, para surpresa minha, todas as notas eram de R$50. E tudo pacote lacrado com aquele lacre que vem do banco. Notas
todas novinhas, nunca foram usadas. Tanto as que meu filho me deu, como aquele homem de Deus me deu para mim. Eu fiquei um tempão contando o dinheiro. Depois que eu contei todo o dinheiro, eu joguei para cima. Esparramou dinheiro para tudo quanto é canto dentro de casa. Depois sofri para poder arrecadar esse dinheiro novamente. O que eu fiz? Tirei uma boa oferta. E naquele dia mesmo, à tarde, já estava escurecendo. Eu levei na igreja a oferta equivalente a um dízimo. E levei para a igreja. Vocês sabem o que aconteceu? O dinheiro que Jesus levou na minha casa deu para pagar todas as minhas dívidas. Ainda sobrou dinheiro para me comer durante 3 meses com a minha família. Deus é Deus de milagre. E eu sempre deixo esse alerta aqui. Não é que nós podemos fazer dívida aleatoriamente que Deus vai assumir compromisso. Essa foi uma dívida que eu fiz sem querer, achando que eu estava cumprindo, que eu estava obedecendo, que eu estava dentro da profecia. E de fato eu estava. E de fato eu estava, mas não era tempo. A profecia foi se cumprir. Dali 4 anos é que cumpriu a profecia. Louvado seja o nome do Senhor. De fato Deus me levou, me colocou na Câmara de Vereadores, naquela cidade de 500 mil de habitantes. Por 2 mandatos o Senhor me colocou lá. Durante 8 anos o Senhor me colocou como vereador daquela cidade. E eu realmente fui em Daniel lá mesmo. Defendi a igreja, defendi a palavra de Deus. Não me corrompi. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Deus cumpriu a profecia na íntegra. E eu fui sincero para com Deus na minha oração. O que Deus quer de nós é sinceridade. Então, deixa aqui esse testemunho dessa maravilha, desse milagre que Deus operou na minha vida. Que Deus abençoe e que você seja edificado. E lembre-se, não é qualquer dívida que o Senhor vai assumir compromisso. Eu não posso sair gastando dinheiro à torta e direita achando que Deus vai, não. Eu já disse aqui, foi uma dívida que eu fiz com boas intenções. E o Senhor Jesus reparou as minhas precipitações. Que Deus abençoe. Peço a você que deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, acione o sininho das notificações, compartilhe também, porque alguém precisa de ouvir isso. Nos acompanhe no canal, porque muito mais coisas, muito mais experiências eu passarei para vocês. Um abraço, Pastor Oliveira. E até o próximo vídeo.